did you take his life? I mean, he's not in existence. Where did Cujo wind up? It's right under your nose. Okay, wait. Well, one is in my stomach. Esse caso é muito perturbador, acredito que um dos mais perturbadores que eu já trouxe aqui para vocês. E até os policiais envolvidos nesse caso ficaram chocados com as atitudes desse jovem. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Alexander Kinua nasceu no dia 23 de outubro de 1990, no Quênia. Em algum momento de sua infância, ele e sua família se mudaram para os Estados Unidos. Seu pai, Anthony, era professor de física na Universidade Morgan, onde Alexander estudou engenharia elétrica. Ele alugou uma casa na cidade de Joppatowne, uma cidade no condado de Hertford. Alex estava indo muito bem na faculdade, ele mantinha ótimas notas e iria se formar no outono de 2012. Ele até se envolveu no programa do Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva, da universidade, e tudo parecia muito bem, mas ele começou a ter um comportamento estranho em 2011. Agora Alexander começou a ter alucinações, refugiando-se em seu próprio universo alternativo e perturbador. Ele falava abertamente sobre sacrifícios de sangue e alienígenas reptilianos que estavam tramando a destruição da Terra. Ele ficou obcecado com o tema de purificação do mundo, a violência e o apocalipse. Tudo isso o consumia. Ele propagava essas crenças escrevendo em blogs, era viciado em ler livros sobre os assuntos e até mesmo fazia pregações públicas, convencido de que era um xamã com poderes secretos. Aproveitando todas as oportunidades para compartilhar sua filosofia, chegando a discutir sacrifícios humanos em um fórum que os alunos da faculdade usavam. O trecho a seguir é de uma de suas postagens assustadoras no Facebook, onde ele filosofava em todas as oportunidades que encontrava. Escutem-me, vocês são fortes o suficientes para suportar sacrifícios humanos em massa, em rituais, por todo o país e ainda conseguirem funcionar como seres humanos? Tem sido trágico demais com os 2 tiroteios na Virginia Tech e outros assassinatos em universidades no passado em todo o país. Agora uma reviravolta. A limpeza étnica e a política, a estratégia e a tática que afetarão vocês direta ou indiretamente nos próximos meses. Essa é a base brutal, o método maligno e aterrorizante desses cultos à morte. Live by the sword, die by the sword. When I'm gone, please believe. The whole. Além de suas divagações filosóficas obsessivas, o comportamento de Alex estava se tornando cada vez mais violento. Em dezembro de 2011, apesar de ter tido alucinações naquela manhã, ele estava determinado a visitar o escritório do Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva, conhecido pela sigla ROTC, localizado no campus da universidade. Enquanto estava sentado lá, as alucinações se intensificaram, convencendo de que os outros alunos haviam sabotado seus registros de computadores e estavam conspirando para embebedá-lo, especificamente para impedi-lo de assistir ao jogo de futebol na universidade. Ele então começou a socar a parede. Nesse momento, ele foi imediatamente dispensado do ROTC. Um instrutor que relatou o que ele havia feito, de acordo com documentos, descreveu Alex como uma pessoa raivosa e notou marcas de queimaduras em seu braço. Um instrutor chamou Alex de um Virginia Tech prestes a acontecer, se referindo ao massacre. A ilusão de Alex se aprofundou. Ele acreditava ser um guerreiro, enviado à Terra para protegê-la de alienígenas reptilianos.
Ele deliberadamente queimou símbolos em seus braços, alegando que eram marcas tribais, e até tatuou um portal em sua cabeça depois que raspou o cabelo. Sua paranoia crescente o levou a colecionar armas, incluindo um facão e soqueiras. O comportamento de Alex já estava chamando a atenção dos alunos nesse momento. Muitos tinham medo de se aproximar dele e o chamavam de louco. Em 25 de maio de 2012, Alex estava dividindo a casa com a Jay Cody, de 37 anos. Ele conheceu Alexander por meio de Anthony, o pai, que se tornou seu amigo e se mudou para lá apenas 6 semanas depois. Ele era um amigo da família. Nesse momento, Cody lutava contra a depressão e corria o risco de ser deportado de volta para Gana por violar os termos de seu visto, tendo sido acusado de perseguir uma aluna. Então, foi por isso que ele aceitou dividir ali a casa com o Alex, porque ele era conhecido da família e o Anthony acreditou que ele estaria seguro e poderia ali se recuperar na casa com seu filho. Naquele dia, 25 de maio, ele havia voltado cedo das aulas e ele só queria ficar deitado em seu quarto, relaxando um pouco ali, já que ele estava com muitos problemas naquele momento, mas ele não fazia ideia de que o Alexander tinha esses pensamentos e que ele podia estar em perigo dentro daquela casa. Do lado de fora da casa, Alex estava usando um machado para cortar algumas plantas, quando foi tomado por outra onda de alucinações. As vozes, agora cheias de raiva, lhe disseram que a Jay Cody estava tentando pegá-lo e que ele era um perigo para ele e para todos. Alex então foi direto para dentro de casa e direto para o quarto de Cody. De pé, ao lado do colega de quarto adormecido, Alex começou a golpeá-lo com o machado, dizendo que ele era o anjo da morte. Os gritos de A Jay Cody foram rápidos e logo tudo ficou em silêncio. Ele então removeu a cabeça de Cody. Um impulso repentino e horripilante o levou a abrir a caixa torácica, arrancando o coração e devorá-lo. Ele então abriu o crânio e começou a consumir o cérebro. Depois de cometer o crime, ele rezou por Cody. Alex ficou com a cabeça e as mãos, mas o resto do corpo foi jogado em uma caçamba de lixo atrás de uma igreja, a apenas 1 quilômetro de sua casa. No dia 31 de maio, seu irmão Gerald Kinoa foi visitá-lo. Sentado na sala, Gerald sentiu uma energia pesada e decidiu se levantar e caminhar pela casa. Como o Alex estava tomando banho, ele estava sozinho dentro da casa e ele teve a sensação de que precisava ir até o porão onde ficava a lavanderia. Então, quando ele chegou nesse local, ele viu que tinha uma máquina de lavar, também uma secadora, e em cima delas tinha um cobertor. E ele sentiu a necessidade de ver o que aquele cobertor estava escondendo. Então, ele tirou o cobertor e encontrou 2 assadeiras. E dentro dessas assadeiras estava a cabeça e as mãos de Cody. O choque o dominou. Ele estava completamente atordoado, então ele ligou para o pai, o Anthony, e as palavras saíram em uma confissão desesperada de sua descoberta macabra. Anthony prometeu que estava a caminho. Assim que Gerald desligou, a porta do banheiro se abriu e o Alexander saiu. Gerald se virou para ele e falou sobre as partes do corpo, mas Alexander calmamente insistiu que ele estava errado. São apenas partes de um animal, alegou seu irmão. Gerald não acreditou nele nem por um segundo. Um pavor frio o invadiu e ele teve a sensação de que agora estava sozinho com o Alexander naquela casa e ele ficou apavorado do que podia acontecer. Em uma onda de alívio, ele ouviu o carro do pai estacionando do lado de fora. Gerald saiu correndo da casa e foi falar com o pai. Juntos, os dois retornaram e foram até a lavanderia. As assadeiras não estavam mais lá e nem os pedaços do corpo. Um novo som então preencheu o silêncio. Água corrente no porão. Eles então viram que o Alexander estava lavando as louças, incluindo as assadeiras. Gerald havia tropeçado em algo muito mais do que apenas uma descoberta macabra. Ele havia desenterrado um segredo obscuro que seu irmão tentava desesperadamente esconder. A Universidade de Morgan, ao que parecia, tinha um canibal entre seus alunos.
Anthony então fez uma ligação angustiante para a polícia, relatando a descoberta de seu filho Gerald. Ele acreditou em Gerald sem questionar, algo que não podia fazer com Alexander. O medo nos olhos de Gerald confirmou sua suspeita. Alexander estava claramente envolvido em algo muito sinistro. Para aumentar a urgência, o pai de A.J. Cody também havia relatado o desaparecimento do filho em 25 de maio. Então foi nesse momento que o Anthony e o Gerald imaginaram que aquela cabeça que o Gerald viu e também aquelas mãos podiam ser do amigo da família, o Cody. Alexander Kinua foi preso em casa em 31 de maio. Inicialmente ele negou qualquer envolvimento. Os detetives perguntaram se ele sabia que Cody estava desaparecido há 4 dias, e ele disse que acreditava que o amigo tinha ido para outro estado. Mas as evidências descobertas pela polícia eram contundentes. Em interrogatório, eles disseram que Cody estava morto e que sangue humano foi encontrado em sua casa. Tell me, Alex, tell me what you did. How did you kill him? Coach was in the basement. Nobody wants to go into the basement. And I stay in the basement with him. So I asked him, is he ready to die? He's like, no, he's not ready to die. So, too bad you made the injury death. E finalmente Alex confessou. Ele disse que havia partes do coração de Cody dentro do seu estômago. Came downstairs, I was standing over him with the axe. I swung again. Where did you strike him with the axe? His jaw. The blood came gushing from his body. Alexander Kinua foi preso e acusado de homicídio em 1º grau, além de agressão em 1º grau e 2º grau, depois que a polícia encontrou a cabeça e as mãos em sua casa. A polícia afirmou que Alexander admitiu ter matado Cody, cortando com um machado e comendo seu coração e parte de seu cérebro. Got him a knife, cut him off, and took his heart out. What did you use to cut his heart out? Face my hands. Depois, ele disse onde encontrar os outros restos mortais, perto de uma igreja. Did you take his life? I mean, he's not in existence. Where did Cujo wind up? It's right under your nose. Okay, where? Well, one is in my stomach. Algo que a polícia também descobriu foi que no dia 19 de maio, alguns dias antes do crime, Alex espancou um homem com um taco de beisebol no campus da universidade, fraturando seu crânio e fazendo perder a visão de um olho, de acordo com o porta-voz da polícia. Alex foi preso no dia seguinte e libertado mediante pagamento de fiança de $220 mil. Joshua Caesar, que ficou ferido no ataque com o taco de beisebol, estava processando a universidade, acusando-a de ignorar sinais de que Alex era violento. De acordo com os atos do tribunal, a vítima, Cody, foi condenada em novembro de 2008 no condado de Baltimore por crime sexual e agressão em setembro de 2007, além de assédio, perseguição e abuso telefônico por ter feito repetidas ligações para uma mulher em 2007 e 2008. Ele foi sentenciado a pelo menos 1 ano e meio de prisão. Em agosto de 2013, Alex se declarou culpado, mas não criminalmente responsável. Ele não foi para a prisão, mas internado em um hospital psiquiátrico. O juiz Stephen Hardron disse que tinha preocupações sobre aceitar o acordo, mas aceitou as determinações dos psiquiatras de que Alex não poderia ser responsabilizado criminalmente pelo que ele fez. Alex respondeu calmamente às perguntas do juiz, afirmando que havia concordado com o acordo e que os medicamentos que estava tomando o estavam ajudando. Ele recusou a oportunidade de se dirigir ao tribunal. Em um caso separado, Alex também se declarou culpado, mas não criminalmente responsável, pelo ataque com o taco de beisebol na universidade. Durante uma audiência no caso, o juiz disse que Alex sofria de esquizofrenia paranoica e acreditava que alienígenas reptilianos estavam vindo para destruir a Terra e que agora ele estava tomando 2 medicamentos no hospital Clifton Perkins. As evidências são contundentes de que o Sr. Kinua sofria de uma doença mental no momento do crime, disse o juiz.
o juiz ordenou que Alex continuasse o seu tratamento no hospital. O juiz decidiu que, embora competente para ser julgado agora, Alex não era criminalmente responsável no momento do crime, em maio do ano de 2012. Acho que é uma grande sensação de vazio, disse o promotor público do condado de Hartford, falando em nome da família de Cody. É possível que chegue um momento em que ele será reincorporado à sociedade. Não creio que isso aconteça tão cedo, mas essa é uma das preocupações com um processo como esse. O promotor não ficou perturbado só pelo crime, mas também pelo que aconteceu antes e depois do assassinato. O planejamento que tudo isso envolveu, o descarte das evidências, a limpeza e o descarte das partes do corpo na lixeira. O quarto foi pintado, dizendo que tudo aquilo foi premeditado. Veronica Madison, amiga da família da vítima, disse ao juiz que Cody era um homem piedoso com uma sólida formação familiar. Ela disse que ele foi massacrado da forma mais brutal e desumana. Anthony Opko, tio da vítima, disse que 2 vidas foram perdidas, de Alex e Cody. Alex não disse nada ao juiz. Seu advogado de defesa disse que não havia nada que pudessem acrescentar naquele momento. Ele não quis comentar ao sair do tribunal. O juiz disse à família da vítima que estava com o coração partido por eles. Alex Kinua permanecerá no hospital por tempo indeterminado até que os médicos considerem que ele não representa mais uma ameaça à sociedade ou a si mesmo. Se chegar o momento em que Alex for considerado seguro para deixar o hospital, ele não será enviado para uma prisão comum. Ele será um homem livre. Anthony Kinua diz que sua família não é a mesma desde o crime. O professor de física falou brevemente em uma entrevista sobre seu retorno ao campus naquele mesmo ano, depois que seu filho virou manchete nacional. As coisas não são mais as mesmas, com certeza. As coisas estão diferentes agora. Anthony disse que optou por continuar lecionando, apesar da tragédia que sua família enfrenta. Ele continua a dar aulas em horário integral e ele não hesita em falar sobre o filho, embora não comente detalhes do caso. Embora a tragédia seja um problema que sua família teve que lidar, ele está ciente da preocupação dos alunos, funcionários e professores. E ele também ficou muito grato por todo o apoio. Estamos todos juntos nisso. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, esse é um daqueles casos que é inacreditável a gente imaginar tudo isso que ele fez, todas essas alucinações que ele tinha. Enfim, ele acreditava que o Cody era uma ameaça e acabou fazendo isso com ele. É um caso terrível porque a família do Cody não teve justiça, então a gente sabe que talvez em algum momento o Alex seja solto, digamos assim, mas é um caso bem complicado mesmo, envolve muita coisa, mas a gente espera que ele fique por um bom tempo nesse hospital, porque como a gente viu, ele é muito perigoso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.